Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais uma videoaula, completando então o jogo de tapetes. Já temos aqui no nosso canal o tapete menor e hoje eu vim com a passadeira para vocês. Ela está dobrada aqui para vocês poderem visualizar, porque ela inteira eu não consegui mostrar, tá? Eu vou deixar algumas fotos para que vocês possam visualizar. A nossa passadeira, ela ficou com 1,40 m de comprimento por 50 centímetros. Lembrando que nós trabalhamos com o fio Barroco Natural Fio 10, tá? Então, ela tem essa metragem. Vou mostrar pra vocês aqui o tapetinho, que já tem aqui no nosso canal. É esse daqui. Então, ele vai acompanhar o nosso jogo, né? Serão 2 tapetes e uma passadeira. Eu ainda não fiz o segundo tapete, mas eu estarei fazendo e vou postar na capa do vídeo para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá para a nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, para confeccionar a nossa passadeira, nós vamos utilizar o Barroco Natural Fio 10 da Círculo. E nós vamos utilizar a agulha soft 5,5. Dependendo da tensão do seu ponto, você pode usar a agulha 5 milímetros também, tá bom? Em relação à quantidade de material, eu utilizei praticamente 2 novelos e um pouquinho do terceiro para confeccionar 3 peças, tá? Então, se você for adquirir o fio 10 e querer confeccionar as 3 peças, você compre 3 novelos e vai sobrar, ok? Aí vocês podem estar usando para outro tipo de trabalho. Caso você tenha dificuldade de encontrar o fio 10 aí na sua cidade, você pode estar entrando lá no site do Armarinho São José, que você encontra lá em disposição para vocês o fio 10. O trabalho fica mais robusto, né? Mais volumoso e porém leve, pois por ser 100% algodão. Aqui, para quem tá vendo, eu estou utilizando a minha etiqueta com a minha logo aqui, Ateliê Vanessa Marcondes. Vou mostrar aqui de perto para vocês. Ó, tem o meu nome. Também vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo o site onde você pode estar pedindo também a sua tag, né, a sua etiqueta para poder colocar no seu trabalho. No próximo vídeo eu vou estar passando para vocês mais informações sobre ela, como aplicar no trabalho, deixar a sua marca aí no seu tapete. Bom, pessoal, para iniciar a nossa passadeira, nós vamos trabalhar no total de 105 correntinhas, tá? 105. Feito o seu fio, você vai dar uma laçada, iremos contar 1, 2, 3, 4, na 5ª correntinha, vamos iniciar com um ponto alto. Próxima correntinha, outro ponto alto. E vamos trabalhar por sobre todas as correntinhas, fazendo um ponto alto para cada uma. E quando chegar na curva, eu retorno com vocês. Bom, eu dei uma adiantada aqui, tá, gente? Pra gente não ficar com um vídeo muito longo, mas é bem fácil, tá? Aqui, ó, trabalhei ponto alto sobre ponto alto. Quando chegou aqui no meu último ponto, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 ponto alto para fazer a voltinha do oval. Tudo bem? Então, essa parte inicial é bem simples, igualzinho do tapete menor. O que mudamos aqui foi a quantidade de correntinhas. Fazemos os 6 pontinhos para virar, voltamos a trabalhar o trabalho todo com ponto alto, ponto sobre ponto. E agora aqui, ó, na minha próxima curva oval, eu vou fazer a sequência dos pontos da curva, que seria 6 também. Aqui eu tenho as correntinhas, eu vou entrar aqui, ó, na última correntinha. Já tenho um ponto alto e tenho o ponto aqui das 3 correntes que eu iniciei o trabalho. Então, ele já faz parte dos 6 pontos que vai aqui no meio. Então, eu vou acrescentar apenas, ó, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. O sexto se torna as 3 correntinhas que sobraram. Era 4, fiz os pontos dentro da primeira, sobrou 3. Entro aqui, ó, na última correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente tem 6 pontos nessa volta e 6 pontos aqui na outra, ok? Então, vamos para a próxima carreira. Vamos subir 3 correntes e a partir agora aqui, ó, vamos trabalhar os 6 pontos, contando com essas 3 correntinhas que fizemos para subir. Então, vamos lá. O 4º ponto, os 5 pontos e o 6º.
Fiz 6 pontos, então. 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base e entro no terceiro. Aqui eu também estou pegando apenas a laçadinha de trás. E aqui eu vou trabalhar uma sequência de 6 pontos, 2 correntinhas de espaço e novamente o grupinho de 6 pontos, até eu chegar no final da carreira aqui do meu trabalho, tá? Então, vai ficar sempre assim, 6 pontos, 2 correntinhas e assim por diante. Então, vamos lá fazer toda essa extensão aqui do tapete. Prontinho, trabalhei aqui os grupinhos e vou contar com vocês. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 grupinhos de 6 pontos altos. E o último eu fiz aqui, ó, exatamente no primeiro da curvinha. Agora, vamos fazer 2 correntes, próximo ponto de base, um ponto alto. Dou uma laçada, no próximo ponto de base, eu já vou colocar 2. 1 e 2. Faço as 2 correntes, venho no próximo ponto, coloque, então, aqui um ponto. No próximo, eu já coloco 2, para ficar exatamente a mesma quantidade de ponto de um motivo aqui no outro. 3 correntinhas de separação, 3 não, 2, perdão. E no próximo ponto, eu já inicio o meu bloquinho de 6 pontos. Vocês vão observar que aqui, ó, terminou no primeiro ponto dos 6, e aqui eu já iniciei no último ponto dos 6, certinho, tá? Então, nós vamos dar a volta no nosso trabalho, vamos repetir essa sequência de 6 pontos. Opa! 3, 4, 5 e 6. Fez os 6 pontos, coloca 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e inicia novamente o grupinho de 6 pontos. Quando você chegar lá na sua curva, você vai fazer essa mesma repetição. Eu já vou voltar com vocês, tá? Prontinho, trabalhei toda a lateral. Chegando aqui agora na curva, para finalizar a carreira e entrar para a próxima, fiz os 6 pontos, 2 correntes, venho no próximo ponto, coloco um ponto alto. No seguinte, 2 pontos altos no mesmo lugar. Fazemos 2 correntes de separação. Sem pular ponto, venho no próximo, coloco um alto. No seguinte, eu coloco 2 altos, igualzinho a gente fez na primeira curva. Faço 2 correntes, venho aqui, ó, no terceiro pontinho, né, de correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, ficou as 2 curvas iguais. Vou caminhar para o segundo, terceiro ponto aqui dos 6, subo 3 correntinhas e vou trabalhar aqui, ó, ponto sobre ponto. Em cima dos pontos altos, vai ficar 4. E aqui nas correntinhas, como são 2 correntinhas, eu coloco um ponto para a primeira, um ponto para a segunda. Então, automaticamente, eu fiquei com 6 pontos. Sempre vou pular os 2 primeiro. Então, vamos lá, 2 correntes, pulo 1, 2, venho no terceiro e faço aqui os 6 pontos altos. Essa parte vocês já decoraram, né? Que a gente fez lá no tapetinho menor. Então, vai ser essa sequência aqui nessas lateral. Eu não vou ficar batendo muito aqui com vocês nessa parte, porque ela é assim. Apenas as modificações são na parte das curvas, tá? Então, eu vou fazer toda essa minha lateral, 6 pontos, pulando 2 pontos de base, fazendo 2 correntinhas. Vai ficar sempre assim, ó, meio que diagonal pra cá. E depois eu volto com vocês na curva, que é a parte onde que dá mais dificuldade, ok? Prontinho, trabalhei a minha volta toda e completei aqui os 6, trabalhando nas 2 correntes aqui da curva também. Vamos fazer 2 correntes, e aqui nesse motivo, ó, que a gente tem 3 pontos altos, nós vamos acrescentar um aumento no primeiro, fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Agora, trabalhamos o do meio. E aqui no último, colocamos 2 novamente. Assim, o nosso desenho vai se abrindo, tá? Fazemos 2 correntinhas de separação, vem aqui, ó, no próximo motivo, vai fazer a mesma sequência. 2 no mesmo lugar, um aqui, ó, para o próximo ponto, e aqui no último 2. Toda vez que formos fazer esse motivo, vai ser aumento dos 2 lados, tá? Ficando dessa forma.
Agora a gente vira o trabalho e aqui nós temos um aumento, tá? Um aumento que vai aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte: faço as duas correntinhas que não pode faltar. Venho aqui, ó, aqui eu tenho 2. Vou trabalhar um aqui no primeiro e 2 na segunda correntinha. Esse é o aumento, lembra aquele aumento que tem uma vez cada lateral? Então, a gente vai fazer ele para que depois aumente outro motivo desse aqui, entendeu? Desse lado, não. Sempre desse lado. E aqui, quando for finalizar o trabalho, também vamos fazer. Fez ele, faz duas correntinhas, pula 2 pontos de base e vai trabalhar agora os grupinhos de 6. Quem acompanhou o tapete sabe que a gente tem esse aumento aqui nessas pontas, tá? Pode ver que é diferente dessa. Essa aqui a gente trabalhou 6 e aqui a gente tá iniciando um novo motivo desse, apenas com 3 para se tornar 6 na volta, tá? Então, vamos lá, 6 pontos altos, aí faz a separação de 2 correntinhas e volta a trabalhar os 6 pontos altos aqui da lateral. Dessa forma. Prontinho, trabalhei aqui toda a lateral. Aqui nós fizemos esse aumento e aqui não, né? Então, aí viemos toda a lateral. Cheguei aqui, completei com 6, normal. Fiz o aumento aqui, ó, desses 2 motivos da curva, igual nós fez do outro lado. E agora, a gente vai fazer aquele aumento que vai ser o aumento dessa lateral aqui. Então, a gente faz 2 correntinhas depois do motivo aqui da volta. Faz um ponto alto na primeira corrente e 2 na segunda. Então, aqui já vai ficar um aumento dessa outra lateral. É um aumento para cada lado, né? Um só. Então, a gente fez aqui 2 correntes, vem aqui, ó, na terceira correntinha, prende com um ponto baixíssimo, caminha até o terceiro ponto, sobe com 3 correntes novamente, tá? E vamos iniciar agora a próxima carreira. Próxima carreira é a mesma coisa, vamos fazer o grupinho de 6 e as 2 correntinhas, pulando 2 pontinhos de base até chegar lá na curva. Chegando lá na curva, eu vou retornar com vocês, né, pra gente poder dar sequência. Aqui na parte da lateral é só repetição mesmo. Então, vamos lá. Trabalhei, então, aqui, ó, toda a parte da lateral. Fiz aqui os 6 pontos nas 2 últimas correntinhas, fiz 2 correntes, trabalhei aqui, ó, os meus 2 motivos, aumentando 2 pontos aqui no início e 2 pontos no final. 2 correntes, 2 pontos no início, 2 pontos no final. Agora, aqui nós temos aquele aumento que a gente fez, lembra? 3 pontinhos aqui, nós fazemos, então, 2 correntes, pula aqui, tá? Vem na próxima e faz 1 ponto, 2 pontos, 3, fazemos o segundo ponto no mesmo lugar, e agora eu trabalho ponto sobre ponto até completar 6. Então, eu tinha 2, agora eu tenho 4, o quinto aqui na primeira correntinha e o sexto na segunda correntinha. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, venho aqui e vou iniciar o quadro. Então, automaticamente, aquele aumento, ele fez outro motivo, que são esses que vão ficando assim intercalado. Desse lado não tem, porque ele termina com 6 e só tem esses 2 motivos da curva, tá? Então, nós vamos dar a volta no trabalho, fazer essa repetição. O final dessa lateral vai terminar com 6 pontos normal. Porque aqui o aumento é só desse lado, lá na outra ponta não tem. Aí, quando você der a volta lá, você vai fazer essa repetição no próximo aumento que a gente fez aqui, ó. Vai fazer 2, mas aqui eu volto com vocês, né? Porque é finalzinho, aí eu vou mostrando, tá? Chegando aqui, eu trabalhei toda a lateral, fiz os 6 pontos aqui, completei o meu aumento aqui da curva. E coloquei aqui, ó, 2 pontos e caminhei até completar 6 pontos altos, certo? Agora, a gente vai fazer as 2 correntes, prende com baixíssimo, caminha por 3 pontos
e suba com 3 correntinhas e vamos trabalhar agora novamente os pontos altos, os 6 pontos altos, separado por 2 correntinhas, tá? Então, vamos fazer essa lateral, quando chegar lá na curva, eu retorno com vocês. Trabalhada toda a lateral, agora aqui na parte de curva, fiz o último motivo de 6, 2 correntes. Agora aqui nesses 2 motivos, a gente vai fazer da mesma forma que a gente vem trabalhando, 2 pontos aqui no início, no mesmo lugar, o restante a gente vai completando ponto sobre ponto, e quando chegar no último, vamos colocar 2 pontinhos aqui. Chegamos no último, colocamos 2 pontos altos fazendo um aumento. 2 correntinhas e vamos completar esse outro aumento aqui, fazendo exatamente igual aqui esse motivo. Certinho, trabalhei aqui meu segundo motivo, agora a gente tem aqui, ó, esse lado é o lado do aumento, nós vamos fazer 2 correntes e vamos fazer aqui, ó, aumentar um motivo, né, um aumento pra gente poder dar sequência. Um ponto sozinho na primeira corrente e 2 pontos na segunda corrente, tá? Ficando dessa forma, igual a gente fez aqui para fazer esse próximo motivo. Então, a gente inicia aqui, faz 2 correntes e agora, deixa eu virar aqui, voltamos a trabalhar a lateral do trabalho, pulando 2 pontos, vem no terceiro e trabalha os seus 6 pontos altos. E aqui a gente vai para a lateral de 6 pontos altos até chegar lá no final da volta. Chegou lá na volta, aqui, ó, não tem aumento aqui, vocês sabem, né? Não tem aumento. Você só completa os 6, faz o motivo aumentando o primeiro e o segundo ponto, sendo os 2 motivos. Quando chegar aqui, a gente vai repetir o aumento que a gente tá fazendo aqui. Lembrando que esse aumento é só uma vez de cada lado, tá? Prontinho, cheguei aqui na curva, completei aqui os 6 pontos, fiz os aumentos e cheguei aqui. Aqui, ó, nós vamos repetir aquele motivo que a gente fez lá na outra curva, vamos fazer 2 correntes. Aqui temos 2 correntinhas, um ponto para a primeira e 2 pontos para a segunda. Então, só de um lado que sai aumento, tá? Das laterais. Então, aqui a gente já fez, ficamos com esses 3 pontos exatamente aqui onde iniciamos o aumento, tá? E vamos seguir adiante agora com 2 correntes, pula 2 de base, vem no próximo e vamos completar os 6. Fez as 2 correntinhas, entra aqui na terceira, prende com baixíssimo, caminha até o terceiro ponto, suba 3 correntinhas e dá início aos bloquinhos de 6. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? A gente já aumentou um aumento aqui dessa lateral e agora estamos iniciando outro. E desse lado não tem aumento, sempre vai terminar com 6 normal e já vamos aqui para esse motivo, ok? Então, agora a gente vai fazer essa lateral toda. Quando chegar aqui nessa parte, você vai trabalhar os 6 pontos até a correntinha, vai fazer 2 correntes, um aumento nesses 2 motivos, tá? E aqui eu retorno com vocês. Completada a lateral e também aqui, ó, a parte oval, fiz os 6 pontos, os aumento aqui, tá vendo? Agora, a gente chegou aqui aonde tem aquele aumento, nós vamos trabalhar sobre ele. Então, fazemos 2 correntes. Em cima, no primeiro ponto, a gente coloca 2 pontinhos altos para ele ficar 6, tá? Vamos colocar 2, vamos trabalhar sobre os 2 pontos que continua. Aí, fica 2 correntes, um ponto alto para cada uma. Vamos lá. Aí, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontos de espaço e vou começar aqui. Deixa eu só finalizar aqui, que o meu fio acabou, já vou fazer a emenda. Mas, aqui, ó, eu já fiz, né, completei esse aumento com 2 pontinhos aqui no início, porque ele é um motivo novo, né? E vou continuar, 6, 6, 6, até chegar aqui na minha lateral. Chegou aqui nessa parte oval, faz a mesma coisa, completa os 6 até as 2 correntinhas, faz o aumento aqui, nesses 2 motivos, e aí você vai chegar nesse motivo que a gente aumentou.
faz um ponto no primeiro e continua o restante até completar 6. 2 correntes, 6 pontos, prende com ponto baixíssimo, tá? E aí, vocês já podem seguir essa lateral todinha, que vai chegar lá na parte oval, eu vou voltar com vocês, tá? Porque como aqui é repetição, não preciso estar passando toda hora, tá bom? Mas qualquer coisa, é só voltar o vídeo aí, porque o que a gente fez aqui nessa parte, nós vamos repetir nessa. É só ficar atento a esses aumentos que tem de um lado só, certo? Certo, pessoal, cheguei agora aqui, ó, eu trabalhei aquela carreira que eu falei pra vocês que eu ia adiantar, tá? Então, ó, eu tô na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, na 7ª carreira, tá? Eu fiz ela aqui um lado e agora vem aqui na ponta, na curva, onde vai ter as diferenças aqui que já muda o nosso desenho. Então, eu trabalhei os 6 pontos normal, faço 2 correntes, agora eu vou começar a diminuir esse motivo. Para quem quer a passadeira mais larga, de 50 centímetros, você não precisa parar aqui, você pode continuar fazendo mais carreiras e aumentando esse motivo, tá? Assim, a sua passadeira vai ficar mais larga. Isso é uma dica para quem optou a fazer com fio 6, porque vai ficar menor. Então, você pode continuar dando volta. Um exemplo, você pode continuar dando volta e aumentando aqui esses 2 motivos e aumentando aqui também o dessa lateral e da outra ponta lá, tá? Sempre assim você vai ter um trabalho maior. Então, vamos lá. Então, depois que a gente trabalhou os 6 pontos aqui, ao invés de fazer 2 correntes para começar a diminuir o motivo, nós vamos fazer 3 correntes, tá? Porque nós vamos usar uma dessa aqui depois para fazer tipo um leque. Nós vamos entrar aqui, ó, pula um ponto de base, vem no próximo e vai trabalhar um ponto alto para cada um, até chegar no penúltimo. Cinco, 6, 7, 8, 9 pontos ficamos aqui nesse square. 1, 2, 9 pontos, aqui nesse motivo, né? Aqui a gente vai fazer uma corrente, dentro desse intervalo a gente vai fazer um ponto V, que é uma corrente, um ponto alto, 2 correntes e volta com um ponto alto no mesmo lugar. Fazemos uma correntinha de separação, pulamos um de base e vamos no próximo. E aqui, novamente, eu vou começar a trabalhar ponto sobre ponto, até chegar ao penúltimo, 9 pontos. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cheguei aqui, deixei o último, faço 2 correntinhas, deixa eu analisar. Aqui será 2, porque aqui a gente vai continuar o aumento, tá? Só desse lado que vai ser 3. Aqui eu vou fazer um aumento, então. Eu faço 1 ponto na primeira corrente e 2 pontos na segunda correntinha para fazer um aumento para subir. Fazemos 2, pulo 2 pontos de base e agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó, os 6 pontos da lateral, tá? Então, a gente já aumentou, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Trabalhamos 6 pontos, 3 correntinhas apenas aqui, diminuímos aqui o motivo, fazemos um ponto V aqui no meio, diminuímos o motivo e aqui a gente acrescentou um motivo desse aqui do canto, certo? Agora, nós vamos trabalhar os 6 pontos até chegar na outra lateral e eu vou repetir esse processo na outra curva com vocês. Chegamos aqui, então, na curva novamente, trabalhei os 6 pontos, agora a gente vai fazer, ó, as 2 correntinhas para completar os 6 pontos e mais uma para fazer um detalhe que vamos fazer depois. Então, são 3 correntes, igual a gente fez lá do outro lado, numa parte. Vamos pular o primeiro ponto e vamos trabalhar aqui, ó, a diminuição do motivo, igual a gente fez lá na outra curva, tá? Vamos fazer ponto sobre ponto, pulando o primeiro e o último. Aqui, a gente fazer o ponto leque que a gente fez lá na curva. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse ponto leque, vamos colocar aqui, fazer a diminuição desse motivo. E aqui, a gente vai acrescentar mais um motivo. Já vou voltar aqui com vocês. Certo, trabalhei a diminuição do segundo motivo. Agora, eu tenho aqui as 2 correntes, eu vou fazer 2.
Entro aqui na primeira corrente, faço um ponto, na segunda eu faço 3 pontos. Lembrando que aqui eu tenho mais um motivo. Esse que eu fiz, eu repeti aqui, certo? Vamos fazer 2 correntes de separação, pula 2 pontos de base, e agora vamos começar a trabalhar os square de 6 pontos altos, tá? Aqui eu já tô finalizando essa carreira, deixa eu abrir aqui pra vocês, ó. Eu já vou finalizar ela aqui, tá? Prendo com um ponto baixíssimo e vou caminhar a lateral com os bloquinhos de 6 até eu chegar aqui na curva, que é onde tem a diferença, aí eu vou retomar com vocês. Trabalhada, então, toda a lateral, fiz os pontinhos, né, de 6. Aqui eu tenho que fazer também, só que aqui eu tenho 3 correntinhas, lembra? Então, vamos fazer aqui, ó, 5 e 6, trabalhando sobre 2 correntinhas e sobrou uma. Aqui, nessa terceira, eu vou colocar um ponto V, olha aqui onde a gente está, certo? Eu vou fazer, então, 2 correntes de separação, venho nessa correntinha que ficou sobrando, faço um ponto alto. 2 correntes, volta na mesma correntinha e faça mais um ponto alto, ficando um ponto V. Você vai ver que tem duas alcinhas de corrente aqui, porque essa é para mim completar o de 6 depois. E aqui eu vou subir um leque dentro depois, tá? 2 correntes de separação, vem aqui pro seu motivo, vai pular o primeiro e vai entrar no próximo e vai trabalhar ponto alto para cada um deles. Se a gente tinha 9, agora a gente vai ter 7. Porque vamos diminuir, né? Pular o primeiro ponto e o segundo. Então, vamos lá. 6 e 7, ok? Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Dentro desse ponto V que a gente fez na carreira anterior, eu vou colocar um leque. 3 pontinhos altos. 2 correntinhas dentro do mesmo lugar, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fiz o leque bem aqui no centro, ó. Bem aqui no meio do meu trabalho. Agora, eu volto, faço 2 correntes, 1, 2, pulo primeiro ponto de base e vou fazer aqueles aumentos, olha, aqueles pontos altos, diminuindo, pulando o primeiro ponto e o segundo. Chegando aqui, eu vou fazer 1, 2 correntes, entro aqui, gente, eu tinha que fazer um aumento, tá? Só que eu vou fazer diferente, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha e vou acrescentar um ponto V. Tá? Na mesma correntinha, na primeira, eu faço um ponto alto, aí eu fico com um ponto V aqui. Faço 2 correntes e aqui eu tenho esse aumento para mim trabalhar. Primeiro ponto dele, eu vou colocar 2 pontinhos no mesmo lugar. E agora eu trabalho o restante, até ficar com 6 pontos altos. 5 e 6. Faço 2 correntes, venho para o próximo motivo de 6, pulo 2 de base e vou iniciar de novo aqui os pontos altos, fazendo 6. Deixa eu travar aqui, mostrar para vocês, ó. Desse lado a gente sempre tem aumento para trabalhar. Aqui, porém, a gente aumentou um leque, um ponto V, perdão, um leque no centro. Aqui, ó, nós aumentamos um leque e fazemos aqui trabalhado do aumento, tá? Completamos com 6. Vamos dar a volta e fazer essa mesma repetição na outra lateral. Lembrando que quando chegar aqui, deixa eu virar aqui o trabalho. Eu vou voltar bem nessa parte para vocês não se perderem, certo? Trabalhado toda a minha volta, ó, fiz aqui certinho meus pontos V. Aqui eu fiz o leque, eu vou repetir aqui a parte do ponto V desse lado, porque tem o aumento, né, e pode dificultar para vocês. Eu fiz 1, 2 correntinhas, eu entro aqui, ó, na primeira e vou fazer um ponto V. 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes e venho trabalhar aqui meu aumento. Nesse aumento eu vou colocar 2 pontos altos no início. E o restante eu trabalho até completar 6 pontos aqui na parte das correntinhas, ó.
6. Feito isso, eu vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 2 de base e vou colocar 6 novamente. Então, pessoal, vocês vão finalizar essa carreira. Olha, ela já tá finalizando aqui. Prende com o baixíssimo e caminhe toda essa lateral até chegar lá na curva onde entra a diferença, tá? Trabalhei, então, aqui toda a lateral e cheguei até o meu último de 6 pontos e agora eu tenho um leque. Eu trabalhei esses 2 pontos, ó, na correntinha, tá? Agora, a gente vai fazer 2 pontos, entra dentro do leque, do ponto V, né? E vai fazer um leque de 3 pontos altos. 2 correntes, volta dentro do leque e coloca mais 3 pontos altos. Aí, vai ficar um leque aqui dentro. Agora, onde tá esse leque, sempre vamos trabalhar um leque dele. Mantenho as 2 correntes, venho aqui no meu motivo para fazer a diminuição. Pulo primeiro. Se tínhamos 7 pontos, agora nós vamos ficar com 5, ok? 3, 4... e 5. 2 correntes. Aqui, ó, nós temos o leque do centro, tá vendo? Aqui do centro do trabalho. Aqui nós vamos fazer o seguinte: 2 correntes. Nesses 2 pontos altos do leque, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto, certo? 2 correntes. Dentro do meu leque, eu coloco 2 pontos altos. 2 correntes. E aqui, ó, nos 2 últimos pontos do leque, um ponto para cada um. Então, ficou 3 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui nesse leque central do trabalho, ó. Bem aqui, ok? Agora, eu vou fazer aqui, pulo o primeiro, entro no segundo, fazer aqui os 5 pontos altos. 5 pontos, 2 correntes, e eu cheguei no meu próximo leque. Dentro desse leque, eu vou colocar outro leque, igual a gente fez do outro lado. 3 pontos altos, 2 correntes, volta, 3 pontos altos. 2. E agora 3. 2 correntes. E agora, a gente chegou aqui na lateral do trabalho, tá? Aqui, gente, nós vamos fazer um aumento, tá? 2 correntes. Primeira correntinha, ó, ela tá aqui, tá meio apertadinha, mas ela tá aqui. Eu vou colocar uma. Segunda correntinha, 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes, olha, vai ficar bem pertinho aqui, tá? Pulo 2 pontos de base no próximo. Agora, eu vou iniciar o bloquinho de 6 pontos altos da lateral do tapete. 3, 4, 5 e 6. 2 correntes. E volta a trabalhar o grupinho de 6, tá? Aí, já tá feita aqui a parte, dessa maneira. Então, vocês vão trabalhar toda a lateral e na curva do lado de lá, você vai fazer o mesmo processo que a gente fez desse lado, tá? Aí, eu retorno com vocês na parte da emenda. Trabalhei, então, toda a volta, gente. Aqui na parte da curva, eu fiz leque, onde era leque. Fiz aqui os 2 pontos, né? Os 3 grupinhos de 2 pontos, a diminuição. Aqui, fiz o meu último aumento, tá? Pra fazer o bloquinho de 6. Cheguei aqui até aqui na emenda e já subi as 3 correntinhas. Então, eu vou dar sequência aqui com a lateral, tá? E aí, lá na curvinha lá, eu vou retornar com vocês. Completado todo o trabalhado da lateral, aqui eu fiz os meus últimos grupinhos de 6 pontos, 2 correntes. Então, chegando aqui no leque, eu vou repetir esse leque, igual a carreira de baixo, fazendo os 3 pontos altos, 2 correntes. E os 3 pontos altos. E vou fazer 2 correntes.
E a diminuição aqui, ó, do meu motivo. Então, eu pulo o primeiro ponto, faço os 3 seguintes e também deixo o último ponto sem trabalhar, certo? Vou continuar com 2 correntes, e aqui tem essa divisão que eu fiz de 2 pontos altos, 2 correntes. Para cada intervalo desse, eu vou colocar um grupinho, um leque, né? Fazendo 3 pontos altos, 2 correntes. Sem separação, vai ser leque do lado de leque. Próximo intervalo. Certo, ficou o leque do lado do leque, tá? Então, agora eu vou manter as 2 correntes, faço a diminuição do meu outro motivo, ficando apenas 3 pontos altos, que ele está se fechando, né? Ele tá se fechando aqui e vai terminar com um ponto depois. 2 correntes, venho aqui no leque, repito. E aqui eu tenho o meu aumento. Para esse aumento, eu vou fazer 2 correntes de separação. Deixa eu virar aqui a peça. Vou vir aqui, gente, no meu primeiro ponto alto, porque a partir daqui, esse vai ser o meu último aumento, tá? Ele não vai ter mais aumento. Então, eu vou fazer aqui, ó, no primeiro ponto, opa, 2 pontos altos, né, no início, que a gente sempre faz isso aqui quando tem aumento. Um ponto para cada um. E também faço um ponto para cada corrente. Então, aqui eu já tenho meus 6 pontos. Vou trabalhar 2 correntinhas, pulo 2 de base e inicio o grupinho de 6 pontos, tá? Nós vamos trabalhar assim toda a lateral da passadeira. Quando a gente chegar lá na curva, tudo que a gente trabalhou nessa curva, nós vamos repetir lá naquela curva, tá? Então, vocês sempre olham para que vocês não se percam. Então, exatamente como a gente fez. Você vai chegar no final da carreira com 6 pontos, 2 correntes, repete o leque, faz a diminuição do motivo. Aqui você vai acrescentar 2 leques sem separação, tá? E assim por diante, depois vai fazer o seu aumento lá, na onde tem um aumento do outro lado, certo? E aí, você vai finalizar a carreira com ponto baixo e vai trabalhar toda essa extensão, fazendo 6 pontos até que a gente retorne nessa curva novamente, que aí eu venho com a diferença para vocês. Prontinho, pessoal. Fiz como eu falei para vocês, trabalhei toda a lateral. Fiz aqui na outra curva o leque sobre leque, fiz os 2 leques aqui do meio sem separação, sem correntinha, a diminuição, um leque e completei aqui o meu aumento, certo? Finalizei a carreira, subi com 3 correntinhas e finalizei aqui a minha lateral. E agora, novamente, eu cheguei aqui na parte do oval, tá? Fiz os 6 pontos, o último grupinho aqui da lateral, e cheguei aqui no leque. Então, novamente, eu vou repetir um leque. Duas correntes, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Agora, eu tenho aqui, ó, o meu motivo. Vou pular o primeiro, entro aqui, ó, no do meio, faço o meu último pontinho alto, ficando dessa forma. Duas correntes, venho no leque e vou trabalhar aqui outro leque para ele.
Feito esse leque, eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui para o próximo leque e coloco outro nele. Certo? Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu faço 2 correntinhas, faço o ponto aqui do meio para finalizar o motivo também. 2 correntes, venho para o meu leque. E faço 2 correntes, certo? Aqui, eu poderia iniciar um novo motivo, tá, gente? Se você quiser fazer ela maior, achar que ela tá muito estreita, você pode fazer mais um motivo, só que aí muda o trabalhado aqui depois. Por isso que eu sempre falo, quer aumentar a passadeira, aumenta sempre aqui, ó. Continua esse desenho abrindo pra depois fechar, porque depois que você fecha, não tem como você aumentar. Até tem, mas aí você teria que fazer uma contagem, calcular pontos, aí iria dar mais trabalho, certo? Terminei aqui, eu faço apenas 2 correntes e vou repetir aqui, ó, nesse motivo, porque ele é o último, ponto sobre ponto. Entro aqui nas correntinhas, ó, então era pra mim terminar aqui com 6. Como eu tenho essa última carreira, tô terminando com 8, tá? No tapetinho nós terminamos com 7, mas aqui é passadeira mesmo, esse vai ficar 8. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base e agora volta a ficar 6 normal. É apenas esse aumento, né, que modifica ali, porque a gente não vai trabalhar, fazer aumento mais, então ele acaba ficando um pouquinho maior ali, para poder finalizar essa carreira e a gente entrar com o bico. Mas a lateral continua com 6 pontos, tá vendo? Ó, 6 pontos, 2 correntes, pula 2 de base e assim por diante, certo? Então, tudo que a gente trabalhou aqui nessa volta, leque sobre leque, aqui as 2 correntes, finalizamos esse motivo com um ponto alto aqui também. Então, nós vamos fazer isso na outra volta também, certo? E aí, eu retorno com vocês pra gente poder ensinar a fazer, né, passar ali o bico final. Você vai trabalhar toda a sua lateral fazendo 6 pontos, a parte oval, e vai vir aqui, vai prender com ponto baixíssimo no final, onde eu vou encontrar vocês pra gente aprender o bico final, certo? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal, finalizada a nossa volta. Já vou finalizar aqui a carreira, tá? Vamos fazer, em vez de fazer 2 correntinhas e prender com ponto baixíssimo, como eu tinha aconselhado, nós vamos fazer um meio ponto alto e finalizar, ó, certo? E aqui embaixo, fazemos um ponto baixo, tudo bem? Vamos fazer 1, 2, 3 correntes, volta aqui, ó, na alcinha desse ponto baixo e faço um ponto picô. Volta aqui no mesmo intervalo e finalizo o picô com baixo, tá? Nós vamos fazer esse comecinho aqui da próxima carreira. Sem correntinha, nós vamos pular 1, 2, 3. No quarto ponto, a gente vai trabalhar um leque com picô. Então, vamos lá. 3 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Fazemos aqui o picô. No mesmo lugar, 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim. Vem aqui, ó, no intervalo, sem correntinha nenhuma, faz um ponto baixo, o picô. E finaliza no mesmo intervalo com um ponto baixo. Igual a gente fez aqui, a gente vai fazer ali. Esse trabalhado vai ser em todos os intervalos. E nos grupinhos de 6 pontos altos, a gente pula 1, 2, 3, entra no quarto e faz o leque. A gente vai trabalhar a lateral, aonde tem esse grupinho de 6, a gente sempre vai repetir esse leque, tá?
Quando chegar lá na parte da curva, vou retornar com vocês, porque lá tem alteração, né? Então, vai ser sempre dessa forma, nessa lateral. Aonde as 6 pontos altos, a gente coloca um leque, exatamente como eu fiz. Entro no intervalo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, faço um ponto picô, um baixo no mesmo intervalo, finalizado assim. E assim a gente vai trabalhar a lateral toda do nosso trabalho e na curva eu retorno com vocês. Certo, pessoal? Eu trabalhei toda a minha lateral. Opa, quase que eu derrubo o tripé. Trabalhei toda a minha lateral fazendo bico, como eu passei pra vocês. Agora, a gente vem aqui pra parte oval do nosso trabalho, onde tem modificação. Fiz o leque aqui dos 6 pontos, fiz o ponto baixo com picô, leque sobre leque e o picô. Agora, a gente chegou aqui nessa divisão. Aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos entrar aqui nessa correntinha e fazer apenas um ponto baixo, dar uma laçada, e aqui onde tem esse ponto alto, nós vamos fazer um leque para ele. Então, vamos lá. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 3 correntinhas, faço o acabamento no ponto picô, volta para o mesmo ponto e coloca mais 3 pontos altos. Igualzinho a gente fez lá no tapete, tá? Ficando assim. Terminou esse leque, entra aqui no intervalo e faz um baixo. Não tem picô aqui nessa parte, tá? Vamos aqui no leque e vamos repetir o leque aqui. A buzina do padeiro. Fazemos um picô. Todos os leques têm picô nessa última volta, certo? 3 pontos altos. Aí, nós temos aqui, deixa eu tentar abrir melhor pra vocês verem, ó. Aqui nós temos as 2 correntinhas, tá vendo? Aqui nós vamos colocar um ponto baixo com picô. Entra, faz o baixo, 3 correntinhas, ponto picô, volta e coloca o baixo. Sem corrente nenhuma, você vem para o próximo leque e repete o leque. Um, 2 e 3. Faço o picô. 1, 2, 3 pontos altos. Leque feito. Ó, fica dessa forma aqui. Agora, nós temos a mesma coisa que a gente fez aqui, um baixo sem picô, um leque e um baixo sem picô, vai ser feito aqui também. Então, eu já venho um baixo, venho no ponto alto e vou fazer aqui o meu leque. 2, 3, picô, volta 3 pontos altos. E aqui nas correntinhas faço um baixo. Agora, eu venho aqui pro meu leque e repito aqui. Vou fazer aqui rapidinho, que eu quero mostrar pra vocês aqui nessa parte que tem 8 pontos altos, né? Ali é mais do que os demais, que são 6 pontos altos. Vem aqui nas correntinhas, coloco um baixo, vou fazer o picô. E um baixo. Aqui, nós temos 8 pontos altos. Você vai dar uma laçada, você vai contar 4 pontos, entra aqui, ó, no número 5, perdão, e faça um leque normal. 1, 2, 3. Aqui nós entrou no de número 5, porque ele tem 8 pontos ali, e não 6 como os demais, tá? Volta aqui no intervalo, um ponto baixo, o picô. E agora, deixa eu virar o trabalho. Tá bem grande. Então, agora, eu virei aqui o trabalho pra vocês verem, ó. Fica dessa forma aqui, tá? A parte oval.
Então, agora você vai vir aqui para os quadradinhos, que são 6 pontos altos, normal. 1, 2, 3, no quarto você entra e faz o leque, igual você fez na outra lateral, tá? E assim a gente vai dar a volta toda no trabalho. A parte da curva, onde tem aquela diferença, né, que a gente vai ter que... Tem uma parte ali que a gente não coloca ponto picô. Deixa eu já abrir aqui pra me mostrar pra vocês, só um minutinho. 2 e 3. Ponto baixo. Deixa eu travar o fio. Ó. Se a gente não abrir, vocês não vão conseguir visualizar, né? Então, a parte oval, ó, ela fica dessa forma aqui. Então, somente aqui que não tem ponto picô. E aqui também, ó, na direção desses dois motivos. O resto tem picô. Então, na dúvida, é só vocês olharem essa lateral que vocês fizeram comigo, tá? Então, a gente vai dar continuidade, trabalhar a volta toda do trabalho. Chegar no finalzinho, prende com ponto baixíssimo, arremate o fio, tá? Faça todo o acabamento da sua peça, esconda os fios, corte, cole, tudo bonitinho e eu já retorno com vocês. Bom, pessoal, assim ficou o nosso tapete. Ele ficou com 1,40 m por 50 centímetros, assim como eu passei pra vocês no início do vídeo, tá? E eu espero que vocês consigam executar a peça de vocês. Às vezes é um pouco difícil porque o pessoal não tem o barroco natural fio 10 para trabalhar, então pode dar alteração no tamanho. Mas aí eu deixei todas as dicas para vocês, para quem for usar e querer fazer maior ou menor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram, Ateliê Vanessa Marcondes, ou poste no nosso grupo lá no Face, Crochê com Vanessa Marcondes. Então é isso, gente. Um grande beijo e fiquem com Deus.